Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Sr. Presidente e a toda a direção da Associação Comercial do Porto. É um prazer estar aqui convosco, num público informado, obrigado, e que se quer informar. Confesso-vos que me sinto bastante honrado, não é todos os dias que se pode vir a esta casa, muito menos, ou melhor, é todos os dias que se pode vir a esta casa, mas nesta circunstância é, confesso-vos, particularmente difícil e até com algum nervosismo que aqui estou perante vocês e, portanto, perdoem-me desde já alguma falha que me possa acontecer nos próximos 10, 20 minutos. Vou tentar não ocupar muita parte do vosso tempo. Gostava de deixar no final algum tempo para perguntas e respostas, para uma discussão aberta. Se calhar alguns temas não podemos falar, mas tentaremos falar de tudo o que for necessário. O desafio era aberto. Eu resolvi falar do tema que me é mais confortável, que é o da energia. Não vou, só na parte final da apresentação é que vos vou maçar com o tema da energia. Antes vou tentar traçar um contexto histórico de porquê falarmos de energia e porquê é que a energia é tão importante hoje e porquê é que sempre foi tão importante, embora muitas vezes seja silenciosa. Se traçarmos um contexto demográfico a nível mundial, a população mundial esteve bastante estável até ao início da agricultura, tínhamos cerca de 1 milhão de pessoas no mundo. No ano 1, tínhamos cerca de 160 milhões de pessoas no mundo, não mais. A partir daí, vários fenómenos ocorreram, espero que consigam ver, que fizeram elevar a nossa população a níveis no ano 1000 de cerca já de 250 milhões de pessoas. Estamos a falar de toda uma série de fenómenos que nos levaram a esse cenário. O único fenómeno na demografia mundial que levou a uma diminuição da população foi aquilo que nós conhecemos na Europa como peste negra. De lá, desde que a humanidade existe, só a peste negra fez diminuir a população mundial. Por volta de 1050 conhecemos a bússola e em 1100 começamos a utilizá-la como elemento de navegação marítima. Em 1200 o Império Mongol criou o maior império de terras contínuas entre a Ásia e a Europa e em 1350 tivemos então o primeiro surto de peste bubónica que durou durante séculos na Europa. Em 1500 os europeus chegaram ao Novo Mundo, europeus e africanos, e em 1700 éramos já cerca de 630 milhões. Em 1730 começa, hoje em dia entendida quase como oficialmente, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe avanços tecnológicos, o domínio da medicina e fez com que verdadeiramente se explodisse em termos de população mundial. Em 2000 éramos mais de 6 milhões de seres humanos, em 2024 8 milhões e se o crescimento continuar ao ritmo atual seremos entre 2050 e 2100 11 mil milhões. Uma nota, o maior império alguma vez existente na humanidade foi o Império Britânico, que termina por volta de 1920, com 23%, com 24% do PIB mundial, 25% de toda a terra, de todo o globo, em termos de terra disponível, e 23% em termos de população. Existiram vários impérios, mas verdadeiramente este foi o maior. Os que mais influenciaram a civilização como nós a conhecemos foi o romano e, a seguir, o britânico. O britânico pela língua e pela globalização. O que nós temos hoje, desculpem lá que eu tenho de mudar aqui, o que nós temos hoje em termos de crescimento da população diz-nos que o único continente deprimido em termos de crescimento da população é a Europa, a África explode em termos de população, isto traz-nos desafios ao continente europeu, somos uma sociedade, temos um modelo de cidadania e humanismo e isto traz-nos desafios e influxos que temos de saber aproveitar. Do ponto de vista da distribuição de riqueza no mesmo período,
Nós temos hoje uma distribuição de riqueza que ronda os 97% da riqueza mundial está em 30% da população. Poderemos considerar isto assimétrico, mas é verdade que nunca existiu na história da humanidade momento em que a riqueza melhor estivesse distribuída. Podemos achar que é pouco, que é assimétrico, é seguramente assimétrico, mas é o melhor momento da história da humanidade em termos de distribuição da riqueza. Em termos de inequidades, desigualdades sociais, sobressai a América Latina e o sul do continente africano, e o continente que melhor distribui a riqueza continua a ser o continente europeu. Mais uma vez, isto é fruto do modelo de cidadania e de humanismo que conseguimos implementar na Europa. Se olharmos, por exemplo, para as emissões de CO2, que estão muito correlacionadas, e aqui começamos a entrar na energia, com os índices de riqueza, temos um crescimento exponencial das emissões de CO2 a partir do início da Revolução Industrial. A Federação Russa emite o dobro das emissões de CO2 da média mundial, os Estados Unidos o triplo, Portugal consome cerca de 0,1% das emissões emitidas a nível mundial, somos relativamente inexpressivos. Vamos ver mais à frente, temos uma economia à escala mundial bastante descarbonizada, mas mesmo aqui se notam muitas assimetrias. Muitas vezes isto não é discutido, o CO2 vale na atmosfera 0,04%. Se fizermos esta pergunta numa audiência desconhecedora, não é o caso desta, pouca gente consegue dizer quanto é que vale o CO2 na atmosfera. Vale 0,04%. O problema está no efeito nocivo que ele tem. E é inevitável que o desenvolvimento da energia na humanidade tenha a ver com emissões de CO2. Até hoje era impossível crescer do ponto de vista energético sem termos recorrido a combustíveis fósseis, porque eram os que conhecíamos e era onde os avanços tecnológicos tinham chegado. Neste cenário de alguma incerteza, assimetria e até algum caos, em que é que as nossas empresas estão a pensar? O que é que normalmente nós falamos quando nos juntamos num almoço destes? Falamos de inteligência artificial, falamos de Big Data, falamos de 5G, falamos de Bitcoins, falamos de rupturas da cadeia de abastecimento, falamos de alterações comerciais entre placas continentais. Temos todos muitas incertezas, tivemos uma pandemia e muitas das vezes é difícil concentrarmos sobre o que fazer a seguir. Como gerir as nossas organizações, independentemente de ser do setor da energia, no longo prazo, sem nos distrairmos com alguns destes termos. E a pergunta que surge normalmente é como governar as nossas organizações no longo prazo, e no meu caso em particular, e do Grupo REN, como gerir estabilidade a longo prazo. Comecemos pelo positivo. Ainda há algum contexto. Nós nunca tivemos índices de saúde pública no mundo melhores do que os que temos hoje. E, portanto, não vale a pena sermos fatalistas. As coisas, ainda que episodicamente possam não correr bem, como o caso da pandemia, na verdade, na história, quando olharmos para trás, vamos olhar para a pandemia como um sucesso. Se olharmos, por exemplo, para a peste negra, o último grande fenómeno epidémico que tivemos na Europa, no mundo, a pandemia passou e já há pouca gente nesta sala se recorda da pandemia e dos efeitos nefastos que teve sobre a economia. Já ultrapassamos esse ponto. Em termos de taxa de mortalidade infantil, ela nunca foi tão baixa e os avanços tecnológicos na medicina fazem-se notar e também acrescentam ao fenómeno da impulsão demográfica. Do ponto de vista dos regimes, nunca tivemos tão pouca autocracia, ou seja, a democracia impôs-se, exatamente no momento em que os regimes democráticos se lançam com mais força, estão muito correlacionados com a Revolução Industrial, há um decréscimo muito violento, que podem ver-nos em alguns slides que trouxe, dos regimes autocráticos, e, portanto, podemos dizer também que a democracia acaba, no longo prazo, por vencer. Ou seja, podemos ter episódios conjunturais, mas, no longo prazo, o mundo nunca foi tão democrático como é hoje. Isto teve a ver, em muita medida, com o fenómeno da energia.
A energia não se trata apenas de ter recursos naturais. Trata-se de ter recursos naturais e tecnologia para conseguir converter recursos naturais num subproduto que seja utilizável em cadeias produtivas. Se repararem, o espaço temporal que está demonstrado no gráfico que estão a ver é exatamente o desde a Revolução Industrial até aos dias de hoje. Inevitavelmente isto foi conseguido com combustíveis fósseis, porque eram os que estavam, em termos de recursos naturais, mais disponíveis, mas é verdade que nos últimos anos começamos a ver as energias renováveis a despontar e hoje, sobretudo na Europa, a utilização de energias renováveis é muito assinalável. E se olharmos para a energia, é exatamente no mesmo período que nós conseguimos ver os índices de riqueza quando correlacionados com os índices de consumo. Até hoje, um Estado tem tanto mais riqueza quanto mais consumo per capita de energia tem. Pelo menos essa correlação tem-se vindo a demonstrar. Ou seja, um Estado que consuma bastante energia, em teoria, é rico. Isso é particularmente visível na América do Norte, mas é muito mais certo no continente europeu. Ou seja, quando olhamos para o conjunto dos Estados do continente europeu e vemos a correlação que existe entre riqueza e consumo energético, o continente europeu está no topo desta lista. Que problema e que responsabilidade é que isto nos traz? Já não é admissível continuarmos a evoluir baseados nos índices de consumo energético. O desafio é conseguirmos continuar a evoluir, mas com eficiência energética, ou seja, como passar do gráfico que está aqui, em que consumimos bastante e temos bastante riqueza, para continuarmos a ter riqueza, mas consumirmos menos energia. Utilizações mais racionais da energia. Se olharmos para alguns índices internacionais, há um estudo feito pelo World Energy Council que determina que em cerca de mais de 120 Estados a nível mundial avalia a forma como nós utilizamos a energia disponível em 3 grandes dimensões. A segurança de abastecimento, a sustentabilidade e o património energético. Regra geral, estas 3 dimensões são avaliadas e há Estados que observam 2 das dimensões e preterem uma terceira. Ou seja, a forma de desenvolvimento dos Estados, até hoje, não é equilibrada olhando para 3 dimensões, nomeadamente para a terceira da sustentabilidade. Um Estado mais pobre que se queira desenvolver utiliza a energia de uma forma menos eficiente, mas precisa de utilizar a energia. Portugal, nesta tabela, está, neste momento, no último ano, 2000 e, agora confesso, não tenho a certeza se é 23 ou 23, no 17º lugar. A melhor pontuação que tivemos a nível mundial foi a 14º lugar em 21. Ora, isto não é mau. Não é? Ter um país como Portugal, com a dimensão portuguesa, com o nível de emissões que temos, que tem vindo a decair. Era outra mensagem, é uma mensagem positiva. Como é que nós conseguimos estar numa tabela destas de quase 130 Estados em 17º lugar? Isto o que diz das políticas públicas é impossível ter esta classificação sem termos tido políticas que no longo prazo tenham sido bem pensadas e tenham sido bem executadas. Podem ter existido fenómenos conjunturais em que as decisões podem não ter sido as melhores. Não vamos discutir isso aqui hoje. Mas a verdade é que numa série longa o resultado foi positivo. Nós não teríamos esta classificação se assim não fosse. Se quiserem, podem considerar isto quase como um índice de risco das empresas que medem nos Estados Unidos com o risco das empresas. Nós não temos um AAA, mas temos uma coisa muito parecida. E como é que, com este pano de fundo positivo, como é que as empresas portuguesas, neste caso com incidência a norte, podem abraçar as oportunidades no setor da energia? Portugal tem presente no território de pequena dimensão à escala global um conjunto muito diverso de empresas de energia. Temos empresas de produção, temos empresas de distribuição, temos empresas de comercialização, empresas que fazem a instalação dos equipamentos e que atraem para o nosso país fundos, capital, exatamente porque o nosso país é visto, do ponto de vista mundial, como uma referência no que toca à inovação e à adoção de novas tecnologias, seja de descarbonização, seja de produção, seja mesmo de modelos de regulação. É um país que tem uma legislação estável, robusta,
Podemos episodicamente, mais uma vez, ter alguma instabilidade nesse domínio, mas numa série longa nós temos uma legislação robusta e uma regulação estável. Isto acontece em várias vertentes. Dou-vos um exemplo. Por exemplo, aqui na região do Porto nós temos imensos centros de comando e controle. Eu não vou arriscar a dizer que temos 10, mas estamos a falar de centros de comando e controle que controlam ativos de produção de energia a nível mundial, a partir do Porto. Portanto, o capital humano que existe nesta cidade e que existe em Portugal, nesta área, é fortíssimo. Ou seja, nós temos muito know-how, sabemos utilizá-lo, ele veio da academia e desenvolvemos-los nos últimos, pelo menos, há mais tempo do que isto seguramente, mas pelo menos nos últimos 30 anos. Temos empresas aqui representadas, que estão, muitas faltam neste slide, mas estamos a falar de grandes empresas e temos uma capacidade de atração de empresas do exterior para o território nacional também muito forte. A este universo soma-se também um ecossistema de empresas que montam estes sistemas de produção e de energia e de construção. São empresas portuguesas que empregam mais de, seguramente, 32 mil pessoas, movimentam volumes de negócio de mais de 2 mil milhões de euros e que estão aqui representadas nesta sala e que se conseguem associar e passar mensagens positivas sobre o setor energético. Estamos a falar de empresas que têm redes, que constroem redes de eletricidade, redes de gás, redes de água, redes de telecomunicações. Dependemos pouco do exterior neste momento do ponto de vista tecnológico. Estamos a falar, na maior parte dos casos, de tecnologia com domínio português e, sobretudo, com domínio europeu. A questão, então, que surge é o que é que nós podemos fazer mais? Podemos ter mais escala, podemos fazer mais parcerias, podemos nos internacionalizar mais. A vinda de empresas do exterior para Portugal não tem sido difícil, temos-lo conseguido. Importava agora levarmos o know-how que temos para fora de Portugal. Dou-vos agora um exemplo de porque é que estas empresas são importantes. Porque ter um ecossistema tão vasto de empresas na área da energia pode ser importante para um país como Portugal e para uma região como a região norte ou para uma cidade como a cidade do Porto. Porquê? E aqui vou entrar já em matéria que conheço melhor, peço-vos desculpa por este contexto tão longo e vou entrar um bocadinho, por exemplo, no mercado em que trabalho. Sou de formação eletrotécnica, trabalho no mercado de gás, numa empresa de distribuição de gás natural. Fizemos há relativamente pouco tempo um estudo interno para fazermos uma análise de impacto. Ou seja, o que é que uma empresa de energia, neste caso de distribuição, neste caso de distribuição de gás, tem de impacto na zona onde opera. E já vamos ver de que zona estamos a falar. Estamos a falar de, depois de termos feito a aplicação de uma metodologia proprietária da KPMG, de Integrated Profit and Loss, portanto uma metodologia de contabilidade de impactos, conseguimos perceber que por cada euro retido tínhamos um efeito multiplicador de 10. Este efeito multiplicador tinha a ver com questões económicas, ambientais e sociais. Dirimia, por exemplo, o custo da matéria-prima de energia, a forma como o emprego era dinamizado, a forma como a implementação de uma energia como o gás natural, menos poluentes do que outras formas, tinha ajudado a descarbonizar a economia nacional. Esta metodologia, para além deste múltiplo de 10, conseguiu apurar, por exemplo, que anualmente a introdução de gás natural há mais de 30 anos em Portugal teve, nesta região, anualmente, um impacto de cerca de 500 milhões de euros. 500 milhões de euros divididos entre famílias, cerca de 170 milhões de euros de poupança anual, face a outras fontes energéticas menos positivas, e não estou a comparar com a eletricidade, mas prefiro não nomear por questões também de respeito. Estamos a falar de mais de 260 milhões de euros de poupança para as indústrias e estamos a falar de mais de 70 milhões de euros de menor dano sobre o ambiente. E sobre a questão do gás natural, dizer o seguinte: quando nós analisamos ali atrás, no gráfico em que víamos as emissões de CO2, encontrávamos ali por volta do ano de 1990, 2000, encontrávamos uma queda acentuada das emissões per capita em Portugal. Um dos grandes responsáveis por essa diminuição das emissões foi a introdução de gás natural em Portugal. Foi o gás natural que permitiu descarbonizar a indústria e que permitiu fazer com que muita da nossa indústria tenha hoje os índices de desenvolvimento atuais. Isto não nos deve contentar, mas deve nos servir de alavanca para um futuro.
Sobre esta questão do impacto, dizer-vos que nós conseguimos levar o estudo para avaliar o impacto que temos em cada um dos 29 municípios onde operamos. Ou seja, nós sabemos exatamente dividir por cada um daqueles 10 euros de múltiplo, quantos milhões de euros temos de impacto em cada um dos 29 municípios dos 3 distritos onde operamos: Porto, Braga e Viana do Castelo. A REN Portgás, agora um pouco de conhecimento sobre a empresa em causa. A REN Portgás é uma empresa 100% detida pelo Grupo REN. O Grupo REN é um grupo de referência a nível internacional nas atividades onde opera. É reconhecidamente a nível europeu uma empresa tida como de referência e de respeito pelos seus pares. Nós, em particular, no caso da Portgás, temos uma empresa com mais de 400 mil clientes, ou seja, chegamos a cerca de 1,2 milhões de pessoas. Operamos em 29 concelhos, em 3 distritos, temos uma rede de mais de 6 mil quilómetros e distribuímos mais de 6 terawatts-hora de energia por ano. Chegamos a indústrias, setor terciário, clientes domésticos. Temos tido uma trajetória de crescimento, temos índices de qualidade de serviço e índices unitários de preços que são tidos como referência pelo regulador português, são apresentados como de referência. E isso acontece também com a qualidade de serviço. Dou-vos um exemplo, a REN Portgás é uma empresa que chega com um tempo médio inferior a 20 minutos a situações de emergência. E estamos a falar de tempos médios. Temos uma equipa de mais de 600 colaboradores, internos e externos, que estão motivados, que são competentes, que conseguiram construir e que fizeram parte da construção de um setor nacional de gás natural em Portugal, um setor que há dezenas de anos atrás não existia. Temos uma rede nova que ombreia com as melhores redes de distribuição a nível europeu e a nível mundial. Temos muitos colegas que vêm do exterior visitar o Grupo REN, e neste caso a REN Portgás, e ficam admirados, por exemplo, com o nível de falhas que nós temos. O nível de perdas numa rede de gás em Portugal é virtualmente zero. Isto tem a ver com o facto de ser nova, mas também tem a ver com o facto da forma como ela foi construída. Bebeu muito da escola italiana e da escola francesa, para além da engenharia portuguesa e da academia portuguesa. Estamos certificados em 6 referenciais de gestão, qualidade, ambiente, segurança, inovação, continuidade de negócio e gestão de ativos. Temos estas porque achamos que são estas que são as importantes. Poderíamos ter outras, mas para hoje e para o futuro consideramos que estas são as mais relevantes. Temos hoje em nascimento mais de 30 projetos de hidrogénio e de biometano. E sobre isso vamos falar um pouco mais à frente. Somos uma empresa que hoje distribui um gás de fonte fóssil. Gás natural é das energias fósseis a que menos polui, mas polui. E, portanto, o que nós estamos a fazer é preparar a infraestrutura para garantir que conseguimos distribuir gases renováveis. Neste caso, biometano e hidrogénio, os mais comumente conhecidos. Se soubermos escolher a iniciativa privada por trás destes projetos e tivermos capacidade de os apoiar, então o serviço público prestado por estas empresas é bem emprego. Conseguimos ao mesmo tempo descarbonizar infraestruturas, termos sustentabilidade a longo prazo de investimentos, aproveitar recursos energéticos endógenos que hoje não temos. Todo o gás natural que temos em Portugal é importado. E conseguimos manter o know-how residente das empresas que conseguiram construir este setor. Conseguimos desenvolver os nossos recursos humanos e, mais importante, conseguimos apoiar a indústria com um preço de energia dos mais competitivos que existe no mercado, independentemente de fenómenos conjunturais. Passamos nos últimos anos por vários fenómenos conjunturais que alteraram o preço do gás. Mas se forem ver uma série longa, e hoje mesmo o preço do gás natural, enquanto matéria-prima de energia, conseguem perceber que ela é 1/3 de outras. E por outras refiro-me diretamente, neste caso, à eletricidade. Temos um plano de investimento de mais de 100 milhões de euros, neste momento. Os nossos planos de investimento são escrutinados, são colocados em consulta pública e, enquanto são colocados em consulta pública, são escrutinados pela sociedade civil. Têm um processo de aprovação, e esse processo de aprovação leva ao seu tempo, mas têm em conta os princípios da descarbonização, os princípios da resiliência da rede, da sua capacitação, do desenvolvimento da sua infraestrutura para termos mais clientes, mais indústrias e mais setor terciário para conseguirmos criar economias de escala.
Estamos a falar de um setor que vive de uma tarifa que é apresentada a um cliente final. Quanto mais clientes tivermos, menor será essa tarifa, para além de sermos um sistema regulado e, portanto, temos o escrutínio de entidades que avaliam diariamente a nossa atuação. Esse plano prevê a incorporação em quantidades progressivamente crescentes de biometano, de hidrogênio, para além do gás natural, em misturas até que consigamos ter gás renovável em quantidade suficiente para conseguirmos substituir o gás natural importado. Eu digo muitas vezes sobre esta matéria o seguinte: se nós em Portugal tivéssemos hoje 100% do gás natural que consumimos, se ele fosse todo renovável, se tínhamos alguma dúvida em o substituir? Provavelmente não. Deixávamos de importar gás natural e produzíamos o nosso próprio gás renovável. Mas há um caminho, isto não se faz de um dia para o outro, e esse caminho nós estamos a percorrê-lo enquanto operadores de rede de distribuição. Trago-vos também um slide de um evento que aconteceu esta semana, em Lisboa. A Associação Portuguesa dos Industriais da Engenharia Energética fez um evento em que apresentou um estudo elaborado também por uma consultora, neste caso a EY, e em que avaliava em que medida é que as redes de gás eram importantes para o futuro, numa altura em que se fala em processos de descarbonização. Ou seja, o elefante na sala era até que ponto é que as empresas de gás, o gás natural, as redes de gás, têm ou não têm futuro. A conclusão a que se chegou foi a seguinte: primeiro, Portugal não é um país de recursos ilimitados. Nós construímos uma rede, temos uma rede nova. Ela merece ser bem aproveitada. Temos um cluster de economia circular que devemos ajudar a criar e, para isto, o biometano é fundamental. Ela foi construída com engenharia portuguesa e representa hoje um ativo indispensável do ponto de vista das infraestruturas energéticas. É uma rede que resiste bem a fenómenos atmosféricos extremos, ou seja, se tivermos uma tempestade, uma catástrofe natural, as redes de gás estão enterradas, não estão expostas e, portanto, provavelmente resistirão bem a esses fenómenos. E permite-nos garantir um mix balanceado entre fontes energéticas. Ou seja, uma das coisas que se discute muitas vezes é por que não eletrificar totalmente a sociedade. Aquilo que nós defendemos hoje é que um mix balanceado de fontes energéticas permite, primeiro, opções de escolha, segundo, optar em cada momento pela energia economicamente mais viável e, ao mesmo tempo, que fazemos o nosso processo de descarbonização. Esse estudo aponta, em conjunto com o INEGI, aponta um roadmap para lá chegarmos. A Portgás, nos seus planos de investimento, observa este estudo com rigor, participou nele com o fornecimento de dados. É um estudo que está neste momento público e que pode ser facilmente consultável. Assim dizendo, portanto, a Portgás é uma empresa que está altamente comprometida com a mudança do paradigma daquilo que é a descarbonização da economia. Temos uma rede e temos um ativo jovem que merece ser aproveitado. Continua em crescimento e tem planos de investimento que são escrutináveis, portanto, tudo o que a empresa faz nesta região, e deste caso estamos a falar desta região, é facilmente perceptível. Estamos disponíveis para receber todos, desde clientes, parceiros, fornecedores, para aconselharmos na solução energética que melhor se adapta ao seu processo produtivo. E, com isto, eu terminava. Não vos quero amassar mais na minha exposição e estou ao dispor para, com este pano de fundo, receber as vossas perguntas e iniciarmos uma discussão.